na temporada dele, são 7 gols na temporada, 2 no domingo, por ser uma final contra o Galo, o peso que ele teve, se eu não desse um 10 para o Gabigol, eu vou dar quando? Eu achei a atuação dele ontem, assim, acho que eu vi a história, assim, debaixo do meu nariz no Maracanã, e acho que esse personagem aqui merece muitos comentários e muitas reflexões hoje no Seleção de hoje. Bem-vindo. Boa tarde, Rizek, Ana, Eric, boa tarde a todos. Foi o Gabigol de 2019, né? Sim, parecia aquele jogador de 2019. Ontem foi um jogo de 2019 dele, não o Gabigol de 2024, 2023. E ele voltou ele realinhou a conversa sobre a renovação dele, né? Sobre a permanência dele no Flamengo e tal, que muita gente achava que era uma conversa já encerrada. Eu mesmo achava que era uma relação já encerrada e, sim, o contrato dele termina esse ano. Tem uma eleição, tem muita coisa para acontecer, mas essa atuação mostra do que ele é capaz, né? E como, claro que tem o técnico que resgata ele, o Filipe Luís volta a escalar, dá chance, ele foi titular em todos os jogos com o Felipe, mas como ele mesmo precisava fornecer argumentos a favor dele, né? E esse ano ele não tinha, até ano passado também já, e esse ano ele não tinha dado. Esse ano nesse jogo ele mostrou tudo do que ele é capaz, porque tem gol correndo, né, atacando o espaço, como é a característica dele, tem gol com a área congestionada, o Gabigol fez de tudo ontem. Tem essa imagem maravilhosa aí, tem o beijinho, que se não me engano é para o Lianco, né, que também é uma das grandes cenas do clássico ontem, da final. Então, o Gabigol bagunça de novo a conversa em torno da permanência dele no Flamengo. Que bom para o Flamengo e que bom para ele. Imagem produzida pelo próprio, né? Essa é a imagem da transmissão. Ele é maravilhoso, né? Ele entende como poucos, como mexer com ele. Ele marca o terceiro do Flamengo, o segundo dele, vai para a câmera e faz essa expressão. O que ele estava querendo perguntar ou afirmar, né, nessa imagem? Alguma ideia, Eric Faria? Boa tarde. Fala, Rizek. Boa tarde, Aninha, Martim, boa tarde para todo mundo. Difícil saber, a cabeça do Gabriel é uma indústria de entretenimento, então é muito difícil saber o que está passando na cabeça dele. Né? Mas nesse início aqui, Rizek, eu vim pensando no caminho assim, como é difícil para a gente que fala de futebol no Brasil, e é importante que a gente tenha cuidado muitas vezes, né? A gente deu como praticamente certa a saída do Gabriel no Flamengo. O Flamengo deu, lembra? Também, né? O Flamengo deu. E muitos de nós... O empresário dele entrou aqui por telefone e falou que o Gabigol ia sair do Flamengo. E muitos de nós literalmente, ciclo encerrado. E muitos de nós entendemos que de fato era mesmo um fim de ciclo. Né? Publicou Last Dance nas redes sociais dele, né? Tratando a final como uma possível Last Dance, a última dança dele no Maracanã com a torcida do Flamengo. Mas vai saber o que acontece no futebol, né? E aí eu volto um ano no tempo. Seja tomada, porque tem tanta coisa para acontecer no Flamengo, vai ter eleição no Flamengo, né? Para início de conversa. A gente não sabe nem quem vai mandar no Flamengo a partir de janeiro. Portanto, a gente não sabe quem vai ser o homem forte do futebol a tomar as decisões. A gente não sabe, por exemplo, quem vai ser o técnico, né? Naturalmente, se ganhar a Copa do Brasil, eu imagino que vão manter o Filipe Luís. E eu manteria, ganhando ou perdendo, porque o trabalho dele até aqui é muito bom, no meu entendimento. Mas vai saber qual será a posição do Flamengo. E aí, cara, tem muita coisa para decidir. O Pedro volta ano que vem. Você tem que avaliar se vale a pena ter os dois, porque em tese é uma grande solução ter os dois. Mas na prática, ter um titular e outro no banco só gerou problemas, tanto para Pedro como para Gabigol. Então, assim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E o torcedor do Flamengo, nesse momento, eu acho que o que ele quer é curtir a atuação desse ídolo ontem. Se foi a última final dele no Maracanã, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a final de ontem vai ficar na retina de quem foi ao estádio e que vai contar, de pai para filho, uma tarde em que o Gabigol botou o jogo no bolso. Né? Do primeiro ao último minuto, ele bota o jogo no bolso. Eu acho que para essa história toda, o título vai ter que ser conquistado. Porque, embora ele tenha feito um partidaço, o Flamengo tenha feito um partidaço no Maracanã, se eventualmente no domingo que vem o Galo conseguir dar a volta e vencer, eu acho que essa atuação de hoje se dilui bastante. De ontem se dilui bastante. Possível. Então, eu acho que falta ainda mais um capítulo e acho que ele sabe disso, o Felipe e o Flamengo de uma maneira geral. Mas, para vocês verem uma coisa assim que eu estava pensando também. O estopim da saída do Marcelo do Flu foi um problema com o Mano, né? O Mano ficou, o Marcelo saiu. No Flamengo, claramente havia um conflito do Tite com o Gabriel. Isso é óbvio. Talvez não nesse ponto de um empurrar e ter uma discussão tão acalorada como foi aquela do Mano com o Marcelo. O Flamengo optou pela saída do Tite, não por causa do Gabriel, mas pelos resultados. Mas talvez o Tite continuasse
o Gabriel não ficaria, com certeza. Com certeza absoluta. Não, Com é certeza certeza absoluta. absoluta. Então, Hoje, talvez não tivesse... Se o Tite tivesse continuado... talvez é possível... nem ele tivesse jogado essa final. Exato. Jogasse com... Como, aliás, o Tite fez. Bruno Henrique... É que o pelo Bruno centro estava da suspenso. Talvez ontem uma outra solução qualquer. Não, o Tite optou, por exemplo, contra o Bahia, por exemplo. Ele optou por colocar o Bruno Henrique de Isso, centroavante. é que ontem o Gente, Bruno ele estava passou até o suspenso. Carlinhos, Perfeito. ele passou até o Carlinhos na frente do Gabriel. Não, ele não apenas passou o Carlinhos, como ele declarou em entrevista coletiva que estava treinando melhor. Dificilmente com o Tite o Gabigol seria titular num jogo tão importante. Ele arrumaria alguma outra solução ali para o Gabigol não jogar. O que eu quero dizer é assim, olha como a vida de Fla-Flu, elas são caminhos parecidos, mas com decisões diferentes. O técnico fica, o ídolo sai, o técnico sai, o ídolo fica. Não sabemos se vai ficar para o outro ano também. E eu achei, assim, tudo acontecendo no Maracanã, eu achei uma coisa muito louca. Esse Marcelo, Gabigol, Flamengo, Fluminense no Maracanã, no mesmo fim de semana. Né? Incrível, um ano depois do Fluminense ganhar a Libertadores, no mesmo Maracanã. Sim. E E vocês não acham, só para pegar o gancho do Eric, vocês não acham que o tempo demonstrou... Eu vou fazer uma análise bem assim, branco ou preto, porque eu acho que é assim nesse momento. O tempo demonstrou que o Tite estava errado em não colocar o Léo Ortiz como titular da defesa, que, aliás, é a primeira medida que o Felipe toma. Léo Ortiz na zaga. Isso. Falhou ontem, beleza. Estou avaliando Mas tudo. jogou muito, hein? Então, O primeiro gol sai por causa dele. Sim, também. e ele jogou muito, anulou o Hulk. duas coisas que imediatamente o Felipe faz no time. Léo Ortiz na zaga, na estreia dele, contra o Corinthians, semifinal. Léo Ortiz na zaga e Gabigol como titular. E se você pegar as entrevistas que o Felipe deu, e para mim até agora elas são ótimas, ele fala textualmente que a escolha pelo Gabriel, é porque não há, nesse momento, alternativa melhor. E assim, então, vocês não acham que já dá para afirmar que o Tite errou com esses dois jogadores, Léo Ortiz e Gabigol? Não é que o Gabigol merecesse, mas não tinha opção melhor para escalar. São duas situações diferentes. No caso do Léo Ortiz, ele tinha opções. O Fabrício Bruno é um dos melhores zagueiros do Brasil. Léo Ortiz é melhor. Sim, acho que o tempo demonstrou isso claramente. Acho que sim, né? mas estou dizendo, era uma escolha mesmo, assim, tipo, tinha outras opções e ele, às vezes, escalava o Léo Ortiz como volante e tal. Às vezes eu acho até, a gente estava brincando aqui E foi um antes do pedido jogo, dele, né? que o Léo Ortiz é meio Arrascaeta, o que o Arrascaeta foi pro Abel Braga, né? Perfeita o jogador, analogia. O ótimo jogador que estava ali, não era usado por Mas o Abel não questões e tal. pediu o Arrascaeta, essa é a diferença. Sim, mas a analogia é boa, né? Era banco. A solução tá ali, Perfeito, né? E o técnico perfeito. achar que isso... Mas também é fácil falar, depois de hoje, falar assim, errou. É também... Mas só dá para falar hoje, porque assim, o Gabigol jogou quando o Tite saiu. No caso do Léo Ortiz. No caso do Gabigol, Eu acho que mais não tinha- complexo o caso do Gabigol. É mais complexo também? Eu acho mais complexo pelas entrevistas. Como a gente não acompanha mais o dia a dia, a gente não está à beira do campo de treinamento para ver o que acontece, o que a gente tem de referência são as entrevistas que as pessoas falam e que a gente apura. E o Tite claramente foi para frente do microfone e falou que o Gabriel não estava treinando bem. Na cabeça do Tite, o Gabriel não estava se esforçando o suficiente para merecer uma chance. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, estou falando o que a gente tem de Fato. de fato. É um técnico dizendo que um atacante não está merecendo a chance de jogar porque não está treinando bem. Aí você corta para ontem, o Felipe Luiz falou o quê? Foi o cara que mais fez academia, Isso. foi o cara que mais se dedicou no treinamento. Ele tá mais afinou. magro, tá mais... É nítido, Então, ele afinou. Claramente, tem uma mudança de comportamento do Gabriel, quando era comandado pelo Tite, para o Gabriel que é comandado pelo Felipe Luiz. você não acha que- Agora, o que provocou todo esse problema do Gabriel com o Tite e toda essa felicidade do Gabriel com o Felipe é uma questão de relacionamento, óbvio. Mas você não acha que quando chega nesse ponto de um dos principais jogadores da história do clube estar nessa situação, não treina, joga mal, tá com má vontade, o técnico também tem que ser avaliado, cara, o cara é patrimônio do clube, você tem que conseguir envolver o cara. Mas o Gabriel estava envolvido no caso do doping, ele ficou suspenso Então, também. perfeito. Teve um ano atribulado também. Deixa bem claro a minha Eu não tô posição. passando pano pro Tite, não. Eu tá? não acho que o Gabigol seja vítima. Não acho. Acho o Gabigol, inclusive, se fosse a minha decisão hoje, eu não renovaria com o Gabigol. Agora, Não, e outra, hoje, na maior eu parte acho que o Gabigol do ano... não fez uma temporada para merecer que o Flamengo vá lá e renove pelo que ele ganha hoje. Mas estou avaliando assim, de uma forma bem pragmática. Eu só acho que assim... Aí As eu opções concordo que com você tinha. Claro. Se você é um técnico, você tem que esticar a corda com quem é melhor. Você precisa ter Quem é um o seu mínimo melhor? de habilidade de envolver... Você tem um jogador desse tamanho no seu elenco. Você tem que ter um mínimo de habilidade de trazer esse cara para o seu lado. E tem outro... Pro lado do time, na verdade, nem pro seu lado pessoal. tem E o outros- Tite não teve essa habilidade. Aliás,
me parece que nem teve esse desejo. Eu acho que em não nenhum quis ter. momento. Exato. O que eu acho que demonstra uma falha do trabalho dele. Porque talvez ele, perdão, só completando, talvez ele visse coisas no treinamento que dessem a ele a sensação de que não vale a pena brigar por esse cara. Então, pode ser. E o Felipe esticou a corda. Mesmo nesse recorte do Felipe, o Gabriel não fez grandes jogos. Não fez grandes jogos. acho que contra o Corinthians e ontem, o né? Corinthians, O Corinthians ontem- o primeiro, né? Ali, até porque o o segundo ele saiu com substituiu. 28. Mas assim, mas foi uma atuação boa, mas não. E o Felipe seguiu acreditando nele. Ele foi titular, só não foi titular contra o Inter, porque ele preservou o Gabriel. No mais, o Felipe esticou a corda o máximo que ele pôde para ter a recompensa ontem. De novo, vou fazer eco aqui, Eric, não é passar pano pro Tite, mas até setembro o Pedro estava disponível, certo? Então estava o Pedro jogando, fazendo um monte de gol, o Gabigol se colocou numa posição de disputar posição com o Pedro, não queria mais jogar de outra maneira, então era natural que não tivesse espaço. Quando o Felipe Luiz chega e vira técnico, o Pedro já não estava disponível, então fica mais fácil colocar o Gabigol titular. E todo o extra-campo... O Carlinhos estava na frente da fila do Gabigol. Isso, esse é o grande erro do Tite. Então. E a outra é que as questões extra-campo já estavam pacificadas. Já tinha acabado o drama do doping, o drama da camisa do Corinthians, o drama da renovação, não renovação, já estava tudo, assim... As questões já estavam fora de... Questões fora de campo. As questões fora de campo já estavam assim, o contrato do Gabigol vai ser renovado ou não? Sei lá, isso agora a gente vai ver só no final do ano. Não tinha mais outros assuntos ali atrapalhando. Então, que também não tem... o Felipe Luiz não tinha nenhum problema com o Gabigol, ao contrário, como o Tite tinha. Do Flamengo, um grande jogo do Atlético Mineiro, são duas grandes equipes que se enfrentaram e fizemos um primeiro tempo magnífico, mas foi muito difícil, um jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado, não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores e que ia ser assim, mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo. E, obviamente, que para o jogo de volta, para mim, é como se fosse 0-0. É a mesma coisa, mas eu estou muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores e, principalmente, como você falou, da nação, que já é chover no molhado, né? Sempre eles são um a mais quando eles empurram o time e os jogadores sentem isso e notam isso. Felipe, boa noite. Boa noite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Logo que você assumiu o cargo, você foi muito perguntado sobre o Gabriel, o retorno, o aproveitamento dele. Em diversos momentos você passou confiança, disse acreditar no retorno dele e, inclusive, que quando a bola começasse a entrar, as coisas iam mudar. Os gols voltaram a aparecer, ele voltou a ser decisivo numa final, que acho que a torcida espera bastante. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse momento que ele vive agora e nesse momento dele já retornando a fazer os gols e principalmente gols decisivos. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso. E o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas... eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer e ele não pode parar por aí.